Então, muito boa noite, caros amigos. Este vídeo é dedicado especialmente ao José Carlos Pereira. Eu não posso deixar isto em águas turvas, não é? É mesmo dedicado ao José Carlos Pereira, porque tenho uma grande admiração. Hoje, por exemplo, pus uma questão deste género. Seja f de x uma função cuja expressão analítica é x ao cubo menos 1 sobre x menos 1. Pus esta questão. E depois de seguida perguntei assim: domínio. Então as pessoas responderam: o domínio, basta fazer aqui o denominador diferente de zero. Pois, tudo bem. Então fizeram, quer dizer, o domínio de f é o conjunto dos elementos x pertencentes a R, tais que x menos 1 terá que ser diferente de zero. E depois fazem assim uns cálculos auxiliares, quer dizer, estes cálculos auxiliares, porque eu lhes digo para fazerem, né? E fazem x menos 1 igual a 0. E depois daqui tiram que x é igual a 1. Quer dizer, como x menos 1 terá que ser diferente de 0, a resposta é R, não é? Exceto 1. Exceto 1. Tudo bem. Então encontraram o domínio. E depois de seguida eu pergunto assim: assíntotas verticais. E respondem logo assim: a assíntota vertical é x igual a 1. E então eu pergunto assim: porquê? Porque, respondem eles, porque quando o denominador é igual a 0, portanto, os valores de x que são iguais a 0 são as assíntotas verticais. E depois eu respondi assim: mas será mesmo? Então, o que é uma assíntota vertical? E então lá estive a dizer que uma assíntota vertical há de ser uma coisa mais ou menos assim. Vamos supor que uma função qualquer tem uma assíntota vertical x igual a a. Então a função tenta se aproximar, não é? E tocar em a. Quer dizer, aqui a função tenta aproximar-se o mais possível, mas nunca toca de a. E depois, quer dizer, pode ser assíntota à esquerda e também pode ser assíntota à direita, não é? Também pode ser assim. E pode não ser, quer dizer, deste lado aqui pode mesmo tocar, toca, deste lado pode não tocar. E vice-versa, não é? E vice-versa. Quer dizer, aqui vai-se ter a noção da assíntota vertical à direita ou à esquerda, ou as duas ao mesmo tempo. E quando são as duas ao mesmo tempo, é uma assíntota bilateral. Quer dizer, o que está aqui, acho eu evidente, é conseguir-se, né, fazer o limite de f de x, da função f de x, quando o x tende para este A, e ver o sinal. Se o sinal, quer dizer, se o limite der infinito, e aqui pode ser mais ou menos infinito, consoante, então trata-se de uma assíntota. Isto aqui não há dúvida nenhuma. Poderá ser quando x tende para A mais, e ter um sinal, por exemplo, de mais infinito, e então é a assíntota vertical à direita. Poderá ser quando x tende para A menos e dar, por exemplo, também mais infinito, e então aqui era uma assíntota bilateral. Mas pode acontecer quando x tende para A mais dar, sei lá, vamos supor, mais infinito, e quando x tende para A menos dar, por exemplo, sei lá, 5, uma coisa assim. Então, neste caso aqui, que é o que é refletir, a assíntota aqui é só uma assíntota
quer dizer bilateral, portanto, à direita. Então, responderam-me, isto sem perder o raciocínio, né? Que era logo, x igual a 1, uma assinta vertical. Logo, porque estão habituados, não é? Quando o denominador é diferente de zero, esses valores que tornam, digamos, o denominador igual a zero são as cintas verticais, sem terem a noção do que é uma assíntota. Então, de seguida, o indivíduo calcula o limite. Então, calculem ao limite. Então, façam o limite quando x tende para 1, de x ao cubo menos 1 sobre x menos 1. Então, as pessoas fazem o limite e debatem-se então aqui com uma indeterminação, não é? Que é do tipo 0 sobre 0. Agora, quer dizer, claro, isto vai depender da velocidade com que o numerador se aproxima de 0 e o denominador se aproxima de 0. Depende muito da velocidade. Mas essa velocidade é calculável. Como é que a gente a calcula? A gente calcula de uma maneira, penso eu, simples. Se x igual a 1, é portanto um 0 aqui do numerador, isto significa que x ao cubo menos 1 vai ser divisível por x menos 1, dado que x igual a 1 também é a raiz ou zero do denominador. E portanto o indivíduo até pode aplicar aqui a regra do Ruffini e coloca 1 para o x ao cubo, coloca 0 para o x quadrado, coloca 0 para o x e coloca menos 1. E depois aqui vai colocar a raiz, que é 1. E faz as contas. 1 vezes 1 dá 1, 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 1 dá 1, 1 dá 1 e aqui dá 0. Depois também tem uma dificuldade grande em saber quando está aqui 1, se hão de colocar x menos 1 ou se hão de colocar x mais 1. Este 1 que aqui está, ou este número que aqui aparece, representa precisamente a raiz do polinómio do primeiro grau, não é? A raiz do polinómio do primeiro grau. Quer dizer, se aqui tenho o polinómio de primeiro grau, que aqui é único e simplesmente concebível, só pode ser o polinómio x menos 1. Porque, neste caso aqui, apenas 1 é que anula. 1 menos 1 dá 0. Se fosse menos 1, seria x mais 1. Porque, se fosse menos 1, claro, se eu tivesse x mais 1, menos 1 menos 1 daria 0. Posto isto, e na continuação do levantamento da interminação, faz-se então o limite quando x tende para 1, deste x ao cubo menos 1, que é um polinómio do terceiro grau que é decomponível, né? Que é igual a x menos 1, e depois aparece-me aqui um polinómio do segundo grau, que é x quadrado mais x mais 1 sobre x menos 1. Dado estarmos na proximidade de 1, estes x menos 1 podem cancelar e o limite dá-me 3. O que é que isto significa então? Isto significa então que, em boa verdade, a função que foi dada, que é o f de x, que é x ao cubo menos 1 sobre x menos 1, é uma função que é praticamente igual a x quadrado mais 1. X quadrado mais x mais 1. Simplesmente, eu quando coloco a função x quadrado mais 1, ou seja, a função f de x igual a x quadrado mais 1,
x² mais x mais 1, tenho que ter, portanto, a consciência que estou aqui a colocar, portanto, esta função, mas com um domínio que é R tirando o 1. R tirando 1. E neste caso, x igual a 1 não é de maneira alguma assíntota. De maneira alguma assíntota. Na realidade, o que a gente tem é uma função quadrática, não é? Que é esta. Mas tem aqui um buraco. Quer dizer, eu se analisar aqui esta função quadrática, e se quiser determinar os zeros, eu, portanto, analisando o delta, que é igual a b², que é 1 menos 4ac, está-me negativo e, portanto, ela me toca ao eixo de x. Há de ser uma coisa qualquer que não toca ao eixo de x, mas cuja concavidade está voltada para cima. Mas quer dizer que no ponto x igual a 1, ela tem aqui um buraco, não está definida em x igual a 1, está aqui um buraco. E, portanto, a função proposta no início, que é esta que aqui está, na realidade é a mesma coisa que ter esta, excluindo o ponto x igual a 1. E como parábola que é, por muito que eu queira, a parábola abre sempre, abre sempre. E quer dizer, eu nunca vou aqui encontrar uma reta, tal que, tanto de um lado como do outro, a parábola se aproxime da reta. Não vou, porque a parábola vai abrir sempre, mesmo que eu abrisse isto tudo, e fosse, digamos, para a Rússia, havia sempre aqui um ponto que tinha imagem. Quer dizer, isto significa-me precisamente que a parábola nunca vai ser assim tão próxima, de uma reta. Nunca vai ser assim tão próxima de uma reta. Não há nenhuma reta, capaz de ser tão próxima da parábola quando o x tende para mais infinito. Quer dizer, esta função que eu aqui pus é uma função que não tem assintas verticais nem assintas horizontais. Isto foi um caso que eu hoje propus. Isto porque as pessoas pensam logo que chegam aqui, fazem o denominador igual a 0 e pronto, têm logo ali uma assinta que é o valor que dá. Quando o denominador é igual a 0, é logo os valores de x que dão iguais a 0 são assintas. Isto foi uma das questões que eu propus e eu fiquei assim um pouco, digamos, admirado de não terem, essa consciência, nem de ninguém lhes transmitir, também, digamos, essa consciência. Depois, quer dizer, na continuação dessas coisas, eu, por exemplo, sei lá, imaginei uma função que fosse, por exemplo, f de x igual a 1, quando x fosse maior do que 0, maior ou igual a 0, igual a 0 quando x fosse menor que 0. E perguntei, quer dizer, assim de uma maneira extremamente assim, vamos lá ver, como é que seria o f de x menos 3, por exemplo, o f de x menos 3. Ora bem, o f de x menos 3 ficam também assim a olhar, quer dizer, como é que é o f de x menos 3? O f de x menos 3, quer dizer, a função aqui, dizem que não tenho aqui uma letra para definir o f de x menos 3, mas quer dizer, isto aqui representa o quê? Representa a imagem, representa a imagem precisamente da função por x menos 3. Pois é evidente que se este x menos 3 for, neste caso, maior ou igual que 0, então isso não importa, porque a função é constante e dá sempre 1. Agora, pois é evidente que
Se o x menos 3 for menor ou igual que 0, então, quer dizer, a função é sempre nula. Mas quer dizer, isto mete assim um bocado de confusão às pessoas. Isto foi à custa de uma transformada de Laplace que eu tive aqui a fazer. Aliás, isto aqui é a chamada função de grau unitário, quer dizer, há um sobe-desce e pronto. Por agora está tudo. Depois também, na sequência, deu-me na cabeça de escrever uma função f de x igual a 1 se x fosse maior que 0, fosse por exemplo igual a 2, se x fosse igual a 0, igual a 3 se x fosse menor que 0. E depois perguntar a continuidade desta função, não é? A continuidade desta função. As coisas são belas quando são simples e quando são entendíveis. A continuidade disto no ponto x igual a 0, as pessoas começam logo a fazer uma grande confusão. Ora, se x for maior que 0, a função é não constante. Não constante é sempre contínua. Eu para desenhar 1 é 1. Eu para x menor que 0 para desenhar 3 é 3. O problema é em x igual a 0, quer dizer. Então eu tenho que encontrar o limite de f de x quando x tende para 0 desta função e ver se ela é precisamente igual ao f de 0. Quer dizer, se ela realmente é igual a 2. Mas o limite de f de x quando x tende para, neste caso, 0 mais, não é? É evidente que quando x tende para 0 mais, eu estou aqui nesta função, esta que aqui está, e o limite quando x tende para 0 mais, por valores de x superiores a 0, quer dizer, a tendência que a função teria era ter o valor 1. Não era ou não era? Que é realmente diferente de 2. Mas também a tendência da função quando x tende para 0 menos seria ter o valor 3. Que é diferente de 2, não é? Quer dizer, nem existe limite, pelo teorema da unicidade do limite, também, quer dizer, demonstração desse teorema não lhes é pedida, mas as pessoas não entendem, não entendem quando as coisas são assim desta maneira simples. Quer dizer, não sendo a função contínua no ponto x igual a 0, a função não tem derivada. Mas vamos desprezar isto tudo. Por exemplo, as pessoas, um indivíduo pede-lhes, por exemplo, f' de x. Uma coisa simples, f' de x. E as pessoas não sabem derivar uma função por ramos. Não sabem. Acreditem que não sabem. E, portanto, se x for maior que 0, a derivada é 0. Se x for menor que 0, a derivada é 0. Quando x é 0, as pessoas chegam aqui e derivam o 2. Derivam o 2 e dizem também que é 0. Claro que não é. Porquê é que não é? Porquê é que não é? A questão... Porquê é que não é? A questão é que quando x é maior que 0, a função toma sempre o valor 1. E aqui, eu para calcular a derivada num ponto qualquer, não é? Num ponto qualquer, eu vou ter qualquer coisa do género, quer dizer, um limite, não é? Quando x tende para um x0, da função, que é 1, menos o, digamos, neste caso, o f de x0, mas o f de x0 aqui, quando a função é maior que 0, é 1, vamos dizer 1 menos 1, sobre x menos x0. Neste caso, x menos 1. Sobre x, quando x tende para x0, sobre x menos x0, peço desculpa. E depois as pessoas fazem estes limites, não é? Estas coisas, e aqui dá 1 menos 1 que é 0, sobre x menos x0. Sobre x menos x0.
E depois dizem, quando x tende para x0, tinha aqui outra vez uma interminação tipo 0 sobre 0. Estou só aqui a pensar numa didática na cabeça de quem tem menos experiência. Aliás, falta-me aqui x menos x0. As pessoas devem sempre pensar em fazer as contas antes do limite, não é? Antes do limite. Ora, este x está na proximidade de x0. Este x está muito próximo de x0. Eu estou a dividir 0 por um número. Então, se estou a dividir 0 por um número, isto dá-me 0. E fica o limite de 0 quando x tende para x0. Este limite dá-me 0. Quer dizer, da mesma maneira, não é? Eu pensava para a função, neste caso, x menor que 0. Mas no ponto 0, e dado a circunstância, não é? Da direita, a função ter uma certa cara, à esquerda ter uma outra cara, pois é evidente que aqui, dado que a derivada, o f', neste caso de 0, é um limite, eu terei que ver, isto é um limite, pronto, isto é um limite e acabou-se, é um limite. Eu terei que ver se o limite à esquerda é igual ao limite à direita, quer dizer, eu tenho que ver o f' de 0 mais, que é o limite quando x tende para 0 mais da função que está à direita do 0, não é? Que é 1 menos o f, neste caso de 0, que é 2, 1 menos 2, sobre x menos 0. O x está-se a aproximar de 0. Então vou ficar com um limite de 1 menos 2 que é menos 1, sobre x, quando x tende para 0 mais. Ora, é evidente que isto não dá menos infinito. Eu também conseguiria explicar isto, não é? Através de um gráfico, não é? Das coordenadas, mas é assim um bocado difícil. Quer dizer, isto tudo para explicar, quer dizer que as pessoas, acho que os conceitos não são assim muito bem transmitidos, não é? E as pessoas veem-se, quer dizer, as pessoas, os alunos, ou por desinteresse, ou por não estarem muito apaixonadas por essas coisas que são matemática, né? Que matematicamente não concretizam, né? Não concretizam, portanto, aquilo que lhes é, digamos, dado nos livros. E o livro é uma coisa bela que a gente tem, o livro ensina. O professor só transmite aquilo que os livros têm de bom. Por hoje é tudo. Eu estava a lembrar de um outro problema qualquer, mas já me esqueci. Por hoje é tudo. Desejo-vos uma muito boa noite e obrigado por me terem ouvido.